Quando a gente fala em operar a tendência, comprar um papel de alta, em ter uma convicção que o movimento está de alta. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Lucas e vou falar sobre algumas ações em tendência de alta, principalmente para quem quer aprender a investir e verificar se a ação que tu tem interesse realmente está em uma movimentação de alta ou em queda, no caso. O último vídeo que eu fiz foi falando sobre não comprar papéis que estão muito baratos, porque muitas vezes o papel vem caindo há vários meses ou até anos, e por achar que está uma ação R$1, R$2 está barato, tá? Então eu vou começar com o BBSE aqui, eu deixei separado alguns papéis. BBSE vem numa puxada de alta no macro desde o mês 6 de 23. Se a gente partir para o semanal, desde que iniciou na bolsa aqui, 2013, ela vem numa puxada de alta. Claro que ela ficou aqui 2016 até 2018 praticamente lateral aqui, não teve muita oscilação. Mas nos últimos 3, 4 anos aqui, ó, 2022 até agora, ela subiu 178%. Vamos partindo para o diário. Olha como eu comento sobre topos e fundos ascendentes. Aqui entramos levemente numa correção, uma tendência de baixa prévia, de 3 pernadas. E aí, até dá para dizer que é quarta aqui, mas foi um fundo duplo. E aí entramos novamente, rompemos topo, pullback nas médias e seguimos movimentação de alta. Claro que aqui é complicado comprar nesse local, mas eu anotei aqui, ó, essas dois candles na média aqui foram compras interessantes, ó. Stop de 2%, 84 centavos. Quem está segurando está com um lucro de 24%. SB3, Sabesp. Não. SB-SP3. Vamos errado. SP3. Essa aqui eu tinha marcado com tô fazendo um estudo sobre teoria de Down, as 3 tendências, eu deixei marcado aqui, ó. Tendência primária é uma tendência macro, que é a linha azul. A tendência secundária aos movimentos maiores aqui, ó, esse em azul aqui. E a tendência terciária aos movimentos micro. Reparem que as correções menores. Mas se a gente for avaliar o macro, a gente está numa tendência clara de alta. Claro que teve algumas correções mais profundas, né? Aqui, ó, teve uma correção de 17%, essa aqui, ó, fez um topo duplo, corrigiu 13%, mas se a gente pegar essa tendência, temos 94% de alta. Então, se a gente só afasta o gráfico, a gente vê claramente que o gráfico está apontando para cima. Não tem muito mistério, muito segredo, tu só tem que identificar gatilhos específicos para comprar. Nessas movimentações, quando está de lado, que as médias de lado, a gente não faz nada, porque o movimento está, a média que eu utilizo, ela está lateral, então tu espera ela inclinar de novo para cima, né? Aqui ela inclinou para baixo, perdendo este fundo aqui, poderíamos iniciar um movimento de queda, em vez não, o mercado segurou aqui e novamente rompeu na parte superior, ó, rompeu zona de topo aqui e continuou subindo. CPLT3 também, tendência de alta, apesar de dar essa, vamos dizer assim, que teve uma lateralização um pouco longa aqui, mas de topo a fundo dava 20%, então é interessante observar, vindo do movimento macro, movimento inclinado para cima. A CPLE6 também, CPLE6, é praticamente o mesmo gráfico. Cury eu já falei, né? O Cury 3. Cury 3 também. Semanal inclinada, extremamente inclinado para cima. E aqui diário. Eu sempre coloco esse tipo de movimento, que é sinais de compra de acordo com o meu operacional, né? Claro que aqui ela entrou uma tendência de baixa prévia, ó, fez um topo na mesma altura praticamente. Rompemos essa zona de fundo aqui, ó, e aí fez topos de fundo mais baixo. Subiu em linha reta, porém só foi fazer um pivô depois de romper este e este topo.
aí sim continuou a alta. Mas se a gente avaliar períodos mais longos, é uma tendência de alta ainda. Rompemos o topo, esse topo aqui que seria vamos dizer assim, um empecilho, uma possível trava, e estamos subindo. DIR 3. DIR 3, movimento claro de alta, a mesma coisa da outra, teve a correção, mais ou menos na mesma época, deixa eu ver aqui, mês 9 até o mês 12 de 2024, vamos ver aqui, DIR 3, mês 9 até o mês 12, até o mês 1 na verdade, foi um movimento de queda, mas segue em tendência de alta. Embraer 3 vem numa tendência clara de alta desde 2023. Ela estava R$16, chegou a bater a máxima de R$61, 374% de alta. Movimento bem interessante. Teve uma correção mais agressiva agora aqui, sem fazer topos e fundos menores, porém ela está numa região de trava, ó, bem essa aqui, ó. Aqui teve uma movimentação de briga, uma região de topo. Então aqui para entrar em tendência de baixa, temos que perder esta região aqui, ó. Romper para baixo, fazer o zigue-zague no caso, aqui, para dar continuidade na baixa, tá? Mas, querendo ou não, a gente está em tendência de alta ainda. JBSS3. JBSS3 também, mesma coisa, ó. Ela entrou mês 12 e aqui entrou numa correção até dia 25/2, até o final do mês de fevereiro. Mas avaliando longo prazo, ela está subindo desde o mês 6 de 2023. Se a gente considerar pivô, que é o que eu comento sempre, romper um topo anterior, a primeira compra se deu aqui, ó, um rompimento desse pivô aqui. Então, a primeira alta 13%, até hoje 146%. Claro que aqui teve uma correção, ensaiou um possível movimento de baixa, travou nesta região aqui e para cima de novo. JBSS, MRFG3, Marfrig é a mesma coisa aqui, ensaiou uma queda aqui em dezembro até fevereiro, depois rompemos na região superior, tá? Aqui no início dessa puxada a gente teve um rally de alta, não tivemos correção, eu não gosto de pegar esse tipo de movimento aqui, espero sempre uma correção, aí sim ela fez uma correção aqui mais profunda, para depois dar seguimento na alta. Complicado pegar esse início de movimento, mas depois a gente teve várias oportunidades na subida aqui. Deixa eu ver, PSSA3, mesma coisa, ó. Dezembro foi a correção, até janeiro ali, com o início de janeiro, mas tendência claríssima de alta ainda. Aqui deu uma esticada, ela está longe das médias, por enquanto não tem nada para fazer. Esperamos um retorno ali, uma zona de resistência. TGMA3, Tegma 3. Também tendência de alta. Reparem como os topos e fundos são bem definidos. Topo, fundo, topo, fundo. E vai embora. E a última que eu quero comentar sobre Pomo 4. Pomo 4, entrou em um estado de correção, porém foi feito vários trades muito bonitos nela. Agora aqui eu marquei algumas vendas. Ela está ensaiando um rompimento de médias, rompimento de topo aqui, ó. Se fechar para cima pode ficar interessante, mas aí eu aguardo sempre um retorno para dar seguimento na alta, tá? Então aqui, falar sobre essa subida aqui, eu peguei alguma coisa nessa subida, então, se não me engano eu peguei aqui, peguei uma parte dessa subida, depois peguei aqui de novo, porque rompeu esse topo aqui, eu aguardei uma ancoragem na média. Essa ação partiu de 1,46 e a máxima dela chegou a bater 7,43, uma alta de 488%. Por que eu falei que eu peguei aqui e saí cedo? Eu faço sempre a razão 2, 3 para 1 e saio, não fico muito posicionado no papel. Claro que eu tenho uma carteira de longo prazo, mas aqui eu estou falando de um swing, então eu fico mesclando, traço meus estudos e saio em alvos que eu determino, tá bom?
Agora, por enquanto, nada para fazer. Espero aqui um rompimento deste topo aqui. Deixa eu botar aqui a linha, aqui. Um rompimento deste topo aqui. Romper, fazer um pullback nas médias para mim entrar comprado novamente. No mais, é isso aí então. Lembrando que essas são as ações que eu reparei que estão em tendência de alta. BBSI 3. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre as ações em tendência de baixa, que é para evitar comprar. Espero que ajudado todo mundo aqui. Se gostou, se inscreve no canal, curte aí. Valeu, aquele abraço.